Vamos lá, pessoal. Boa noite, boa noite. Ih, nossa, hein, que porcaria. Boa noite. Boa, aí, boa. Vamos lá, pessoal. Começando aí um módulo de língua portuguesa para tribunal, né, Tribunal de Contas, enfim. Vamos bater um papo antes de eu começar, que é importante que você saiba como vai ser o curso, né? Como é que funciona? Serão 9 aulas de língua portuguesa. Não adianta a gente ficar com aquela utopia. Eu vejo que muitos alunos aqui que faziam Petrobras, faziam BNDES, né, saíram dessa área de Petrobras e BNDES, que era praticamente a SES Gran Rio, para focar agora em tribunais. Uma primeira diferença, a SES Gran Rio é uma banca razoavelmente assim, tranquila em relação à língua portuguesa, é bem tranquila, né? E Tribunal de Conta, Pedro? Cara, Tribunal de Conta, você pegar os concursos de 2014, você tem a FCC, Fundação Carlos Chagas, que é uma banca meio pesada, né? Tem às vezes o CESP, depende muito. Às vezes tem uma banca nada a ver, né? Como foi, acho que o Tribunal de Contas do Rio, FEMPERJ? Não, qual foi o FEMPERJ? Foi FEMPERJ, né? Que é o FEMPERJ. FEMPERJ é o primeiro concurso maneirinho que ela fez, FEMPERJ. Mas ela, o que ela fez? Ela contrata a banca, ela contrata alguns professores. Na verdade, a banca é formada por professores. Então, alguns até conheço. Aí o cara fala assim, é o mesmo cara? É o mesmo cara. Pode ser o mesmo cara. Para você ter uma ideia, pelo estilo da prova elaborada pela FEMPERJ, quem fez a parte semântica foi o próprio Agostinho Dias Carneiro, que está vinculado à FCC também. Aí você vê aí. Mas por que ele fez? Porque ele recebe para isso. Porra, e muito bem, né? Então você percebe que a questão ela foi bem elaborada. Então como é que funciona? Como é que vai funcionar o nosso curso? A parte de morfologia cai pouco, né? O que vem nessas bancas que elaboram concursos de ponta, né? Você vai ganhar um salário de 15 mil, pô. Inicial. Não tem como você falar que é um concurso não visado. Todo mundo quer. Só que o que acontece? Eu tenho 10 vagas para 10 mil pessoas, a banca é contratada inicialmente para eliminar a gente. De tudo quanto é tipo, não tem jeito. Ela tem que eliminar vocês. Esse é o foco da banca, né? Então a banca, quanto maior o salário, maior a procura, pessoas mais bem preparadas vão fazer a prova, ela tem que eliminar. Por isso que o nível da prova fica um pouco mais elevado. A língua portuguesa é a mesma. O mesmo sujeito, o mesmo verbo, tudo igual. Só que a maneira de perguntar, em vez de usar um período curto, usam períodos enormes, né, compostos, coordenação, subordinação, períodos mistos, tudo ao mesmo tempo. E aí vem o problema. O cara não acha o sujeito, não sabe fazer a concordância. Porque aquela frase que todo mundo, né, conhece, que o verbo concorda com o sujeito. O cara, beleza. Esta frase, você usa apenas esta frase para resolver uma questão de prova do Tribunal de Contas. O problema é que você não sabe achar o sujeito. E aí, como é que fica? A frase existe, o verbo concorda com o sujeito, mas se eu não sei achar o sujeito, como é que eu vou fazer a concordância? Fica inviável. Aí ele te induz, ele coloca um outro termo que parece sujeito e não é. Aí você faz besteira, não tem jeito. Então a gente tem que treinar. Então nesse primeiro bloco, a gente vai começar hoje do zero, eu até vou brincar, a gente vai do zero, tentar ir do 0 ao 100, hoje. Ou seja, eu vou do beabá da sintaxe, e toda vez que eu tiver que falar de morfologia, eu vou falar de morfologia. Vou falar, quando for base necessária para entendimento da sintaxe. Mas vamos pegar logo o que cai, pô. Pegar assim, de forma mais expressiva, um ritmo mais forte. É uma turma chamada de Básico Tribunais. Mas para você passar num tribunal, o básico é saber muito língua portuguesa. O básico. Aí você tem, com a parte gramatical que nós vamos trabalhar, principalmente concordância, pontuação, emprego da vírgula, só isso que caía na SES Gran Rio. Aí aquela galera, pô, aqui não. Aí ele começa empregos de 2 pontos, travessões, ponto e vírgula. Será que existe ponto e vírgula obrigatório? Qual é a diferença entre as vírgulas e o travessão?
Será que a vírgula facultativa lá numa banca tranquila é a mesma de uma prova um pouco mais bem elaborada? Não. Né? Então você tem que perceber que às vezes a vírgula vai ficar atrelada à interpretação textual. Uma coisa simples, tudo bem? Boa noite. Uma coisa simples, quando você trabalha com vírgula, só vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem rápido e bem ligeiro. Só você entender. Quando você fala assim, olha, isso aqui não é nem me copiar, não. A gente vai falar isso de vírgula, tem uma aula de vírgula, ponto e vírgula, travessão, tudo, todas as pontuações. São 9. E se eu precisar, eu dou mais, não tem problema nenhum. Né? A gente vai aprender em 9 aulas o que a gente precisa aí. Depois a gente vai treinar mais em outro curso, enfim. Então eu posso fazer assim, ó, quer ver? A gente aprende lá com o tio, lá no primário com a tia, né? Eu falo assim, ó, eu vi você hoje. Olha que legal. Hoje. Eu não vou exigir conhecimento de você, porque agora eu não expliquei nada. Ah, Pedro, mas eu sei. Ah, eu sei que você sabe. Então, mas vamos levar. Eu vou explicar o que é sujeito, o que não é, o que é verbo, o que é... por tudo. Mas vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, você vai acreditar em mim. Quem souber, responde, ó. Eu é o que, sintaticamente? Sujeito. Vi. Verbo transitivo direto. Tá, não, mas não tem problema não. Aí, Pedro, não sei que porra. Tá, a gente vai falar. Ó, você, objeto o quê? Direto. E hoje? Adjunto. Adverbial. Eu posso até classificar de tempo. Quando você trabalha com hoje, adjunto adverbial de tempo, todos os autores de todas as gramáticas do planeta dizem assim, a vírgula aqui é uma vírgula facultativa, é uma vírgula opcional, é uma vírgula mesmo opcional, ou seja, facultativa. Até aqui, todo mundo do planeta que está fazendo a prova naquele dia sabe. Todos, até o cara que não sabe nem o que está fazendo ali. Ele sabe que essa vírgula é facultativa e ele entende que facultativa significa posso colocar como posso não colocar. E vai estar tudo certo. E facultativa, às vezes, o cara ainda fala assim, não há mudança alguma gramatical. Por isso é facultativa, é opcional. Mas quando você fala assim, e se eu inverter? Bom, ela continua sendo facultativa. Não, mas eu já escutei, Pedro, que na inversão, a vírgula passa a ser obrigatória quando o adjunto adverbial for de corpo longo, blá, 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 blá. E a gente vai falar disso também. Mas não é por isso, não. Mas a gente vai falar. Aí fala assim, hoje eu vi você. Eu quero que você entenda devagar aonde eu quero chegar com você numa interpretação textual. Tá? Que é o foco. A semântica atrelada à gramática, tudo junto, misturado. Isso que cai em prova de forma expressiva. Mais dificuldade aí. Né? Hoje eu vi você. Aí beleza. Vou colocar uma sem vírgula e uma com vírgula. Já que a vírgula é facultativa, eu posso colocar e posso afirmar que isso aqui é certo, isso aqui também é certo. Só quero que você perceba que isso é certo gramaticalmente falando. Por que a vírgula é facultativa? Porque esse cara aqui, como minha amiga disse, é um adjunto adverbial de tempo. Mas caramba, quando você está dentro de um contexto, você nunca vai pegar uma frase solta de língua portuguesa para analisar. Sempre veio de um texto. Ele vai colocar um texto e vai te dar 10, 15, 20 questões de gramática e de interpretação de texto, mas tudo vinculado ao texto. Aí vamos imaginar a seguinte situação. Qual o seu nome? Raquel. Aí a Raquel, minha namorada, eu sou um cara muito ciumento. Eu falo assim, você vai pro curso hoje? Né? Vai pro curso, né? Aí na hora do almoço eu venho aqui para verificar se ela está realmente em sala. Eu venho mesmo. Eu sou ciumento pra cá, sou doentio. Aí eu faço isso aqui, ó. Porra. Eu não vi. Né? Não vi. Ela tá aqui. Eu não vi. Eu olhei pra cá, olhei e não vi. Chegando a casa, a Raquel fala, amor. Eu falei, aí, tudo bem? Como é que foi o curso hoje? Ela foi bem, você não estava lá. Ela começa a falar, você, pô, mas chorando, mas eu estava lá, amor. Pô, amor, eu estava lá, pelo amor de Deus, eu estava lá, pelo amor de Deus, acredite em mim. Eu vou dar um perdido, em algum outro dia eu vou de novo. Vai ver só, no dia seguinte eu falei, vou de novo.
dia seguinte. Ah, legal. Aí, porra, beleza, fui pra casa. Chegando na minha casa, oi amor, tudo bem? Tudo. Ela, viu como você me viu? Aí eu falo assim pra ela, hoje eu vi você. Hoje eu vi você. Hoje eu vi você. Com vírgula ou sem vírgula? Eu quero enfatizar, essa vírgula é obrigatória. Não tem nada de facultativo. E outra, o que eu posso inferir aqui? Quando eu tenho uma vírgula. O professor Bechara, ele diz que quando você coloca uma vírgula num texto, você automaticamente cria uma oposição. Automaticamente. Por isso que ele fala assim, quando a vírgula for facultativa, meu filho, evite. Deixa o texto correr, porra. Desenrolar. Deixa. Porque quando você coloca isso aqui, automaticamente eu tenho que inferir, não está escrito, mas eu vou inferir. Hoje eu vi você. Eu posso inferir que, pelo menos em algum outro dia, eu não vi. Eu não vi. Com certeza, eu não vi. Eu posso inferir. Ah, mas não está escrito, eu sei. Mas imagine isso em todo o texto, com cada vírgula, com cada travessão, com cada parede, cada pontuação, você gerar uma inferência. Aí você começa a interpretar um texto usando o que você tem no bolso, que é a gramática. Aí o negócio fica um pouco mais tranquilo de responder uma questão de interpretação textual. O cara fala, caraca, questão dificílima. Lendo o primeiro parágrafo, podemos inferir que 80% envolve verbo e vírgula. O resto é vocabulário, que não é muito difícil de você perceber o sentido de uma palavra dentro de um texto. Mas 80% com verbo, sabendo muito verbo, tempo verbal, correlação verbal, tempo composto, tudo, verbo. E pontuação, muita coisa, o resto é resto mesmo. Eu não fico com medo. Quando eu pego uma questão de interpretação de texto, o aluno vem, aí, professor, marcaria que letra? Aí ele está entre B e D. Aí olha o que eu falo para ele. Eu falo, porra, você ficou entre B e D, não ficou? Ele, porra, fiquei. Eu falei, porra, você marcou D, né? Aí ele, marquei. Eu falei, então é B. Ele, porra, que escroto. Eu falo, mas para eu te explicar isso, parceiro, vamos primeiro para pontuação, depois para verbo, aí depois eu te explico como eu fiz isso em fração de segundos. Pô, mas eu não tenho tempo. Então vem cá que eu vou tentar argumentar, tentar justificar pelo entendimento do texto, porque você não tem base. Então o curso básico tribunais vai servir de base gramatical, mas sempre buscando aquilo que tem de mais difícil, pô. Que é a interpretação de texto vinculada à gramática. É isso que cai em concurso de forma absurda. Saber se uma frase tem crase ou não, a gente vai falar. Mas isso você vai perceber que isso é o mais fácil da prova. A concordância, depois de muito treino, isso se torna um pouco tranquilo. Você fala, pô, é a mesma coisa sempre. Agora, a interpretação de texto é um texto novo a cada prova. E a pontuação, o verbo, a relação entre as conjunções, porra, a diferença entre concessiva e adversativa, o que uma tem em relação à outra de diferença, Pedro? A uma aumenta o grau de importância do argumento, a outra reduz, né? Deixa o cara um pouco escondido. São elementos da coesão, da coerência que a gente vai ter que saber. Então, assim, aqui eu dei um exemplo, tá? Um exemplo de pontuação simples. Eu quero mostrar a você que isso aqui é uma aula de pontuação. Na aula de gramática eu falaria, porra, galera, vírgula facultativa, ou seja, a frase está certa com vírgula e sem vírgula, não tenha dúvida. Mas lendo um texto, eu quero que você olhe assim, é facultativa. Mas quando o cara colocou essa vírgula aqui, ele enfatizou que hoje, ele enfatizou hoje mesmo. Hoje eu vi você. E com certeza teve um outro dia que esse malandro não viu. Eu posso inferir, com certeza, não tenho dúvida. Mas eu quero que você comece a olhar cada detalhe da prova como um técnico. Né? A gente tem 9 aulas para fazer isso. Dá, tranquilamente. Né? Essa primeira bateria eu peguei o nível mais difícil de concordância, que é da Fundação Carlos Chagas, FCC. Ela é a banca que cobra mais concordância. Então eu vou pegar a parte mais difícil de cada banca. Por exemplo, na parte de pontuação, não é muito a Carlos Chagas, assim, é a ESAF, a FGV. Então eu vou trazendo questões maneiras, mas tudo envolvendo a base. E depois a semântica mesmo. Tem que ter semântica no curso. Senão não tem jeito.
semântica, não só a gramática. Entender algumas coisinhas, tá legal? Bom, então, como a gente vai começar falando sobre sintaxe, ó, primeiro passo é sintaxe mesmo, tá? Sintaxe. Pedro, eu pensava que era sintaxe. Mas não é não, tá? Sintaxe. Primeiro vamos tentar aprender a falar mesmo, ó, né? Pedro, eu estudei sintaxe e não aprendi. Eu sei. Claro que você não aprendeu. Pô, né? Sintaxe. Esse X tem som de quê? De S, tá legal? Sintaxe. Existe a morfologia, a sintaxe e a semântica. A gente vai estudar agora a sintaxe, que é muito importante para semântica, né? Atrelada à morfologia, mas é muito importante. Vamos começar pela definição. O que acontece? Sintaxe é o estudo mesmo, dos termos de uma oração. Então tem que saber o que é termo, tem que saber o que é oração, para depois estudar isso. Não adianta, não. Então, ó, sintaxe, ó, é o estudo dos termos, ó, dos termos de uma oração. De uma oração. Então, a palavra oração ali é de extrema importância. Então, quando você começa a trabalhar com sintaxe, antes de eu falar de sintaxe, vamos pensar, vamos do 0 a 100, né? Vou nivelar a turma agora. Vamos pensar assim, ó, frase. Frase. Gente, a frase, na língua portuguesa, o que é frase? Todo enunciado linguístico de sentido completo. Tem que ter um sentido. Tudo que tem sentido na vida é uma frase. Se eu chego a você e falo assim, oi. Oi. É uma frase? Tem sentido, pô. Se alguém pergunta assim, ó, qual é a primeira letra do alfabeto? Aí a pessoa responde assim, A. É uma frase? Tem sentido, pô. Naquele contexto tem sentido. Agora, não existe do nada, um ser chega aqui e fala assim, A. Não tem sentido, né? Não vai, mas tem que ter um sentido. Então, dentro de um certo contexto, quando eu falo assim, ó, boa aula, se eu troco, boa noite, é ou não é uma frase? Pô, Pedro, então a frase é tudo aquilo que tem sentido. Sentido completo, tem que ser. É uma frase. Só que a frase, ela pode ser uma frase de duas formas. Ela pode ser uma frase nominal, e pode ser uma frase verbal. Tá legal? Pode ser uma frase nominal e uma frase verbal. Pedro, frase nominal e frase verbal. Vamos estabelecer como base para nossas aulas futuras aí, diferença entre verbo e nome, tá? O que é nome na língua portuguesa? Normalmente a gente pensa em quê? Substantivo, adjetivo e artigo. Não vamos pensar não, vamos pensar assim. Nome é tudo aquilo que não for o quê? Acabou. Se você consegue olhar uma frase e identificar um verbo, todo o resto vai ser chamado de quê? De nome. O artigo é um nome. A preposição é um nome. O substantivo é um nome. O adjetivo é um nome. Então, para a nossa aula, lembrando, aqui é focado em concurso. Então, a minha ideia aqui é fazer com que você acerte a questão. Mas o mínimo de base a gente tem que ter. Então, ó, a frase ela pode ser nominal e verbal. Antes de qualquer coisa, frase tem a ver com o quê? Sentido. Sentido completo. Né? Ela pode ser uma frase sem verbo, chamada de frase o quê? Nominal. E pode ser uma frase com verbo, chamada de frase o quê? Verbal. Então eu posso chegar aqui e falar assim para você, ó. Vou dar uma frase aqui. Nominal. Por exemplo, vou logo escrever uma frase que me incomoda muito. Muito. Porque quando isso aparece em prova, o cara erra. Aquele cumprimento que você fala assim, oi, tudo bem? Ou tudo bom? Como é que você fala? Tudo bom, tudo bem ou tanto faz? Tudo bem. Foda, né? Tudo bom não existe, tá? Então eu já vou deixar aqui o tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, fulano. Tudo bem, ciclano. Tudo bom não existe. Não há registro culto na língua com tudo bom. Tudo bom não é um cumprimento. Tudo bom não. É tudo bem. Então quando o aluno chega a mim e fala assim, tudo bom, professor? Eu falo, tudo bem.
Aí ele, tudo bom. Eu, tudo bem. Tudo bom mesmo, tudo bem. Bem. Aí eu fico, bem. Aí ele, o que bem? Pô, eu tá meio maluco. Eu falei, tudo bem. Aí ele fica, pô, que babaca. Mas eu quero, né? Eu falo mesmo, virou meu aluno, né? Há uma intimidade automática, não tem essa. Então, professor, outra coisa antes de continuar, tô com dúvida. Olha, eu sou brincalhão, falo besteira, zoo, mas com dúvida eu não brinco. Qualquer dúvida, pela menor que seja, qualquer, é dúvida. Pedro, eu tô achando que é bobeira. Não ache. Dane-se, para quem estiver achando. Você pagou o curso. Dane-se. E eu não sei o que é vogal. Pergunta. Não importa. Como o cara falou. Eu falei assim, o brinquedo estava no parque. Aí esse maluco, substantivo. Valeu. Aí todo mundo... E eu não ri, não. Deu vontade. Vou mentir, não. Mas não ri, não. E eu falei assim, pô, parceiro, não é substantivo, não. Ele foi mal, é adjetivo. Aí eu falei, beleza, eu senti qual era o drama dele. Pô, e foi, né? Aí, passou aí, tá num concurso bacana aí. Eu acho que foi a NTT, teve esse concurso, né? Passou, tá lá. A NTT, transporte, não é isso? A NTT, tá lá. Viu a luz no fim do túnel? Tem uma luz, né? Pô, não é possível. Dedicação, parceiro. 24 horas estudando. Eu te amo. Frase mais bonita do mundo. Olha aí, Tudo bem. Tem sentido? Tem ou não tem? Tem. Então, é uma frase? Frase Pedro. Mas é uma frase com verbo ou sem verbo? Então, é uma frase o quê? Nominal. Quando eu falo eu te amo, tem verbo? Tem. Olha aqui, olha o verbo aqui. Amo. Amo é verbo. Presente do indicativo é um verbo que está conjugado na primeira pessoa, blá, blá, blá. A gente vai falar disso. Só que se tem uma frase com verbo, ela é uma frase o quê? Verbal. A frase verbal, ela recebe um sinônimo na língua portuguesa. Frase verbal, ela recebe um sinônimo. Ela pode ser chamada de quê? Lembra da tia? A tia falava assim, para ter oração tem que ter verbo. Para saber o número de orações tem que saber o número de... aí é aquela borda. Aí você, vamos contar, vamos circular. Então, tá, 1, 2, 7 orações, 7 verbos, viu, Pedro? Eu vi. Só que claro que a história com a gente vai ser um pouco diferente. Existem verbos subentendidos. É uma zona. Existem locuções verbais que parecem que não são locuções verbais e outras que são, outras que não são, uma zona federal. A gente vai começar a trabalhar isso, mas um passo de cada vez.